Boa noite, meus amigos, boa noite, minha gente querida, minha gente amada. Uma boa noite para todos vocês que já estão aqui conosco, chegando neste domingo, como se diz, domingo da família, domingo do Senhor, né? É o momento em que nos reunimos com nossos familiares, com a graça de Deus, saudáveis, né? Tranquilos e que possam assim continuar, né? Então vamos dando início ao nosso encontro desse domingo dia 21 de fevereiro, domingo que vem fecha seu mês, né? Mais uma semana então para fevereiro. E aqui vamos dando nosso boa noite já para vocês que estão chegando aqui conosco, muita alegria nossa, de todos nós. Então vamos ver aqui todos nós. Rômulo de Magalhães deixando aqui já seu boa noite. A Toninha Pericinoto, psicanalista, dando boa noite. Também a Bruna Tubarão, a bela Tubarão. Viviane Leal pedindo orações para a família, com toda certeza. A Cacilda Cassiano também conosco, né? Aqui, todos nós abençoados por Deus. Eliseu Gasparino, graça e paz. Pedro Freitas, boa noite. A Denise Roland dando boa noite, Denise. A Ivana Santa Rosa também aqui conosco, já deixando também o seu boa noite. Aquele boa noite amigo, gostoso, né? De ouvir. Aquele boa noite, como eu disse, vem embutido de paz, transmitindo a paz, né? Aquela famosa que a paz do Senhor seja convosco. Claro. Coisa mais saudável do que essa? Pois é. Também aqui vocês que já deixaram, né? Deixaram aqui o seu like simpático, amigo, para todos nós. Vamos ver aqui. Abrindo, Judélia, olha aí, a Judélia Lima, Eliseu Gasparino, Adriano Miguel, também a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Evano Cândido Jacinto, Pedro Freitas, Aline Camargo, Aline, a filha, né, da Cacilda, já também conosco, Viviane Leal, própria Cacilda, Nilken West também aqui conosco. Então, meus queridos amigos, já estamos firmes e fortes aqui no nosso encontro deste domingo. E como disse ontem, né, hoje nós vamos no Evangelho, onde falamos de Moisés, 10 mandamentos. Hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso mestre, né, de Cristo, nosso mestre Jesus, que vem então na sequência desse início do Novo Testamento, do Evangelho, que nós estamos reiniciando, né? Também nós temos, claro, Joana de Ângeles. Aliás, Joana de Ângeles, eu me confundi ontem. Ao invés de colocar a mensagem 25, eu coloquei a mensagem 27, olha só. Só correu um pouquinho a mais aqui e a coisa desanda, né? Então foi a mensagem 27. Hoje estaremos fazendo a 25, amanhã, então, a 26 e assim depois já normaliza. Passamos para 28 para retomar a sequência correta, tá bom? E hoje ela fala, Joana, para nós a respeito daquilo que falamos dos outros. Mas fala naquele sentido quando alguém vem perguntar para você: o que você acha de fulano? O que você acha de ciclano? Você conhece fulano? Ah, conheço. O que você acha dele? Aí vem Joana e nos fala, a todos nós, qual é a melhor maneira de nós respondermos a essas perguntas. Então também, hoje para nós aqui, um recado esclarecedor da nossa querida Joana de Ângeles. Tá bom? Aniversariantes do dia? Sim. Juarez Matias, de Guaratinga, na Bahia. Carla Gastardelli, Patos de Minas Gerais. Jefferson Medeiros, de Sumaré, São Paulo. Zane Helena Silva, de Americana, aqui de Americana. Maria Heloísa Maluf, de Santa Bárbara do Oeste, nossa pesada, conhecida pessoal nossa, né? Esposa do Márcio. Aquele abraço imenso para você, viu, Heloísa? Deus abençoe, sempre com muita saúde, é o que nós precisamos, né? E aquele caminho, claro, naquele caminho do bem que nós também estamos sempre precisando. Também, claro, extensivo, esses mesmos votos a todos vocês.
Paulo Guedes também fazendo aniversário hoje, não tem de onde ele é, mas não é aquele Paulo Guedes, tá bom? É Paulo Guedes, está aqui do Facebook. Também aqui aquele que se denomina JJ Stupka, né? Fazendo aniversário hoje também Marcelo Leite. Então do Paulo Guedes, do JJ Stupka, Marcelo Leite, não temos a cidade. Mas nossos desejos, claro, são os mesmos. De todos nós, de que todos os aniversariantes, esses que citei, familiares, amigos, esses que estão no Facebook, de todos vocês, recebam nossas mesmas vibrações positivas de alegria, cumprimentando pelo aniversário e desejando sucesso, saúde, sempre no caminho do bem, né? Então isso que realmente importa e é isso que nós desejamos para todos eles. E assim, meus queridos amigos, né, vamos aqui também dando boa noite aqui, claro, para a Aline Camargo, que já chegou, já deu boa noite para a mamãe Cacilda, Judélia Lima dando boa noite também, Leni Souza mandando aquele abraço para a irmã Lúcia Selim, né, ela aqui, Lúcia aqui de Americana, e a Leni lá de Itapeva, nosso querido Itapeva. Cacilda desejando, respondendo boa noite para a Aline. Márcia Siqueira, boa noite também. Rita de Cássia dos Santos, boa noite. Nosso querido Milton José Pinto e Solange também mandando boa noite para todos nós. E claro, todos nós trocamos esses boa noite, onde o desejo de paz, de saúde sempre vem embutido. Vamos ver o que fala o nosso evangelho de hoje? Vamos, e hoje ele fala de nosso Mestre Jesus, nosso querido Jesus Cristo. Então, ontem falamos de Moisés, né, da importância de Moisés, claro, né, ao trazer a palavra também aos antigos hebreus, e hoje vamos falar de Jesus. Vamos lá então? Então sejam todos bem-vindos, boa noite também para Marta Alves, que está chegando aqui também conosco. Boa noite, Marta. E a Marta fez palestra sexta-feira lá no SEAC, em Nova Odessa. O pessoal gostou muito, a Marta sabe realmente o que diz a respeito da doutrina. Espiritismo, Cristo. Vamos ver o que fala sobre Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-la sofrer uma reforma mais radical do que reduzindo a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, antes que tudo seja cumprido, até um único J. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Por quê? De que serviria ter estabelecido essa lei se ele devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira
que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe das verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do próprio espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Eis o Evangelho de hoje, falando sobre Cristo, sua vinda, sua importância, o que ele representa e, claro, para nós, o marco fundamental para a compreensão dos ensinamentos de nosso Pai, que aqui chegaram através dos profetas, através das tábuas da lei, né? E que foram trazidas, então, por Moisés. E que nós percebemos aí, quando nos fala sobre a vinda e sobre o que ele modificou em tudo aquilo que estava naquele ambiente dominado à época pelo sinédrio, entre os judeus, claro, e também, claro, à época o próprio povo judeu dominado pelos romanos, né? Nós bem sabemos disso. Mas ele veio, acima de tudo, trazer uma nova interpretação, uma interpretação correta, absolutamente atualizada das próprias leis divinas. Visto porque tudo estava muito obscuro, não obscuro por não haver informação, mas obscuro pela ação dos homens que estavam comandando à época o próprio povo judeu. Portanto, quantas e quantas vezes Jesus, ao falar aos saduceus, aos fariseus, aos escribas, aqueles, vamos dizer, que eram a elite da época, e principalmente se considerarmos que a própria religião lá, claro, se confundia com o Estado de direito, como em muitos lugares ainda acontece isso. Então a própria religião ela era importantíssima, soberana, fundamental na maneira de viver. E aqueles que tinham então aquele dever de interpretar a lei, fazer cumprir a lei, estavam absolutamente tirando todas as vantagens da lei que eles a aplicavam segundo o seu próprio entendimento. Então qual foi o resultado? O resultado foi que Cristo veio e, claro, entrou em choque com todos eles. Especificamente com os fariseus, com os escribas, com o pessoal do Sinédrio, todos nós sabemos disso. A perseguição absoluta de Caifás fez a época. E quantas vezes Jesus contestou e falou diretamente a eles que estão absolutamente errados na condução da lei divina. E chamou-os de o quê? De sepulcros caiados, né? Brancos, bonitos por fora, mas absolutamente corrompidos por dentro. Porque tiravam todas as vantagens pessoais da posição, né? Pouco se importando como o povo vivia, povo sempre na miséria, sempre na pobreza. E, claro, o próprio mestre conhecia essa condição ainda daquele povo de estar iniciando sua jornada rumo ao conhecimento. Então não tinha como ele falar, especificar a época, tudo que ele poderia. A vinda dele foi necessária, dados os rumos que estava tudo tomando. Mas, naquilo tudo que ele falou, como o próprio Evangelho nos fala, muitos pontos ficaram obscuros. E ele mesmo disse que viria um Consolador no tempo apropriado para explicar aquilo que ele não pôde dizer, ele não pôde falar tudo, né? E nós sabemos que o homem, a própria evolução do homem, 2000 anos depois ainda da vinda de Cristo, claro, o desenvolvimento da ciência pode explicar uma série de fatos
à época tidos como aqueles milagres absolutos, mas que têm uma explicação absolutamente lógica. E a ciência é a base do próprio desenvolvimento de tudo aquilo que nós conhecemos. Tanto que a própria doutrina se baseia também acompanhando a própria evolução da ciência. Embora muitos ainda hoje não deem à ciência o valor absoluto que ela tem. Até porque se nós estamos num determinado grau de desenvolvimento social, ambiental, não vamos falar dos desastres ambientais, também nós fazemos, mas que facilitam a nossa vida, que propiciam que tenhamos um tempo estimado de vida maior cada vez mais. Isso se deve a quê? Se deve à própria evolução da ciência. Embora existam aqueles negacionistas de sempre, né? Nós bem conhecemos. Mas a nossa própria inteligência, desenvolvendo a nossa própria inteligência, inteligência intelectual, inteligência emocional, faz com que nós sim acreditemos piamente naquilo que nosso mestre veio trazer para nós. Esclarecer, trazer à luz sobre tudo aquilo que precisava ser mudado. E que 2000 anos depois, né, 2020 que nós estamos aqui, digamos assim, 21, muitas e muitas coisas ainda precisam ser mudadas. E muitas coisas dentro da mente da humanidade, principalmente dentro do próprio coração da humanidade. É um trabalho que cabe a cada um de nós e vamos procurar nós fazermos nossa parte. Louvado seja sempre, sempre nosso querido Mestre Jesus, que encarnou para vir nos dar o recado necessário. Imaginem o trabalho insano que ele teve por sua grandeza espiritual para poder reencarnar como nós aqui estamos. Uma dificuldade imensa. Por isso, louvemos sempre a nosso Mestre Jesus, não é? E, meus amigos, vamos então aqui dar mais uns boa noites a todos vocês. Vamos ver aqui quem mais chegou. Vamos correndo. Vamos lá, vamos aqui. Temos então também a Lúcia Selim, que já recebeu, né, o abraço da Lília, da Leni. A Lilian Alves Oliveira Perrone, Eloá Romanato, boa noite também. Também nossos queridos amigos, né, aqui do Facebook, que deixaram o seu likezinho também aqui para nós. E com alegria, então, que nós registramos também. O Roberto Ribeiro, Josefa Sônia, Lilian Alves Oliveira Perrone, o Glaudemir Ruiz, a Barça Assis também aqui conosco. A Rita de Cássia, Cláudia Eugênia de Oliveira, Rita de Cássia dos Santos, Helenice Stella, vamos aqui correr mais um pouquinho. Isso, se ele quiser correr, que ele está, né? Também a Eleni Marta Alves também, Claudemiro Ruiz, como já disse, muitos de vocês, então sejam bem-vindos, né? Uma alegria muito grande podermos estar juntos. E vamos ver o que Joana de Ângeles tem a dizer para nós. Vamos ver. E hoje ela fala sobre nós, sobre quando nos perguntam, você conhece fulano? Você conhece? O que você acha de fulano? O que você tem a me dizer dele? Como que você encara ele assim e tal? Você acha que ele é uma boa pessoa? Vamos ver o que Joana fala para nós a respeito de nossas informações? Vamos lá. Sempre que interrogado a respeito de alguém, fornece impressões positivas. Na impossibilidade de fazê-lo, porque a pessoa tem uma conduta irregular, silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgável. Não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra hoje em processo de recuperação. Sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. Joana de Ângeles, hoje para nós no livro Vida Feliz. E vida feliz, né? É também podermos auxiliar os outros, mais das vezes
não divulgando tantas coisas quanto às vezes nos falam, quantas coisas às vezes sabemos, porque Joana foi bem clara aqui. Não és fiscal do comportamento alheio, nós não somos fiscais do comportamento de ninguém. Claro, temos responsabilidade para com os filhos, com a mãe, com o pai, com o núcleo familiar de uma maneira geral, mas com relação às demais, principalmente, nós não somos fiscais do comportamento. Não é? Assim como eles também não são fiscais de nosso comportamento. Nós devemos, em nosso comportamento, nos pautar por aquilo que achamos justo, certo e líquido. E para isso as informações do Evangelho estão aí, ricas aos montes, assim como também de Joana de Ângeles para todos nós. E ela diz que sempre que interrogada a respeito de alguém, não é para fornecermos impressões positivas. Qual a razão de malharmos malharmos a pessoa? Nós nem sabemos, às vezes, qual a razão de que estamos sendo questionados. Essa que é a grande verdade. Então, como diz, né? Na impossibilidade de fazê-lo, porque a pessoa tem uma conduta irregular, e essa conduta irregular nós devemos ter muito cuidado quando assumimos que uma pessoa tem conduta irregular. Porque, invariavelmente, nós não vemos o que ela fez. Nós não vemos o que ela faz ou deixa de fazer. Sobre os outros, invariavelmente as informações sobre os outros vêm dos outros. Então, cada informação que vem sobre alguém vem com embutidazinha ali aquela opinião pessoal daquele que passa a informação. Essa é uma grande realidade. Então, como dar um crédito absoluto por mais amiga, mais a pessoa que te transmitiu? Porque se ela, dentro do conceito dela de justiça, não aumentou nem um pouquinho, não floreou nem um pouquinho, quem passou para ela antes e antes e antes, como saber? Então, como que nós vamos julgar, passar uma informação que nós recebemos de outros sobre alguém? Aqui nós não temos a comprovação. Então, todo cuidado é pouco, porque poderemos estar naquela cadeia de distribuir fake news, informações falsas, como existem aos montes por aí. E, invariavelmente, essas informações falsas são para denegrir. Dificilmente alguém vai levantar uma informação maravilhosa sobre alguém. Dificilmente. Essa é uma verdade, infelizmente. Mas, infelizmente em termos também, porque a verdade tem que ser absoluta em qualquer situação, nem tanto para aumentar, mas também nem tanto para diminuir. Então precisamos sim ter esses cuidados quando alguém nos pergunta alguma coisa sobre alguém. Porque fulano é assim, porque fulano é assado, você está dando o seu testemunho. Você está se responsabilizando por aquilo que você fala sobre alguém. E como eu disse, às vezes você não tem certeza absoluta de nada do que você está passando para frente, porque você ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém. E mesmo que tenha ouvido, que a pessoa que te passou tenha visto, vai daí também a opinião dela sobre o que ela viu. Então é um mundo complicado, minha gente, muito complicado. Então, cerquemos-nos de segurança. E Joana passa isso para nós como até uma medida de segurança para todos nós em relação a tudo que acontece ao nosso redor. E é o que ela diz, não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra hoje em processo de recuperação. Não sabemos. Se alguém que errou há uns tempos atrás, hoje está em processo de recuperação. E se passarmos uma informação errada, carregando na tinta, vamos assim dizer, estaremos colaborando em quê? Para o mal daquela pessoa. Então, cuidado, muito cuidado, tomemos cuidado para o nosso próprio benefício, porque tudo gera responsabilidade. Lembrem-se, pensamentos equilibrados, serenos, com reflexão, evitam uma série de coisas. Então, a troco de nada, evitemos tomar responsabilidades espirituais, porque nós não sabemos o caminho que a informação que nós passamos de outras pessoas vai tomar daí para frente, podendo levar a prejuízos, e daí a responsabilidade vai ser nossa.
E a cobrança lá em cima vai vir. Então, tomemos cuidado, é o que Joana nos pede. Sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. Né? É o que nosso querido Mestre Jesus também, nosso evangelho que vimos hoje, também pede para nós, né? Palavra que ajuda sempre, ato que ajuda sempre. E para isso, sempre, vamos pedir, né, proteção e discernimento ao nosso Papai do Céu em nossas ações aqui, neste mundo complicado em que todos nós estamos. E é isso, meus queridos amigos, é isso que nós tínhamos trazer para vocês hoje, o Evangelho falando então de nosso querido Mestre Jesus, não é? As críticas ácidas que ele fez ao comportamento, né, dos poderosos à época dele, pelas ações equivocadas, mas parece que 2000 anos depois as ações equivocadas continuam, infelizmente continuam, isso em qualquer nível de poder. Qualquer nível de poder. É como se diz, né? Basta dar o poder na mão para saber como vai descobrir como é a índole e o caráter da pessoa. Estejamos atentos, né? Vamos para o nosso encerramento então, meus queridos irmãos, vamos para a nossa oração, aqui lembrando dos aniversariantes, vocês também mentalizando os seus, Juarez Matias, Carla Gastardelli, Jefferson Medeiros, Zaine Helena Silva, Maria Luísa Maluf, Paulo Guedes, JJ Stupka, Marcelo Leite, nossos cumprimentos, Deus abençoe a jornada de todos vocês com muita saúde, que seja longa e rica sempre no caminho do bem para todos vocês. E vamos também falar e orar pelos nossos irmãos, né? Lembrando, eu quero lembrar de novo também, ao nosso querido Daniel Quadrelli, também a esposa Cristina, a família que esteve envolvida, né? Ainda está envolvido no problema de Covid e ele internado. Então aqui nossas preces desejando uma rápida recuperação para o nosso querido amigo lá, o Daniel. Viu, Daniel? Para você e sua família toda também. E também vamos orar aqui pelo José Roberto Moreto, Pedro Maquinevitz, Maria José Lira da Cunha, Marlene da Silva, Maria Tangue Pereira de Ávila Marcondes, Antônio Lopes, Lucas Lemos, Laércio Rodolfo Maierberg, Neucimar Flora de Brito, Alfredo Lencioni Neto, Sofia Torquato, Maria das Graças Barbosa Pires, Alina Priscila de Camargo, Nivaldo Martins da Silva, Luiz Fossati Frete, Roselene Moraes Alves, Maria Elizabeth Caputini, Jaqueline Miranda, Gilberto Silva de Oliveira, Ryan Carlos de Família, Solange Cocol, Sérgio Zamperlin, Gilberto Silva de Oliveira, Rogério Mantovani, Geralda Mantovani, Rovani Nicolucci, João Pedro Afonso Altran, Regiane Castellanelli Monteiro, Oricleia Sampaio, Antônio Monteiro, Ariel Blichubit Dalazen, Elisete Blichubit, Sebastiana Eleutrudes da Silva, Marilena Pascales, Inês Mantovalelli Nunes, José Nunes, Igor Gabriel, Rony Teixeira Lopes, Giovanni Araújo Barreto, Osni Belotti, Vonete Bueno Quirino, Pedro Lemos, Risoraide Maria da Silva, José da Costa Travasso, Gabriel Ruiz Miller, Rosa Ferreira de Ávila, Paulo Henrique da Costa Cunha, Fátima Aparecida Cardoso Bertolo, Welton Francisco de Lima, Rubens Cassiano Rosa, Maria da Consolação Almeida Pinto, Viviane Leal, Antônio Donizete Neves, Ana Paula Fermino, Maria Aparecida Capellini, Elaine Peroni, Margarida Pucci, Rodrigo Nunes Frare, Fernando Joaquim Cassiano Rosa, Arlindo Joaquim da Silva, Richard Firmino Castro e todos que vocês mentalizarem, que conhecem, que estão adoentados, né, com problemas de saúde, mas também por nossas famílias, por todos nós, todos os filhos de Deus, encarnados e desencarnados. Vamos fazer essa prece, levar nossos pensamentos, unir esses pensamentos em uma corrente fluídica, única, poderosa, que nosso querido Mestre Jesus intercede e nos leva até os páramos celestiais, esses nossos pensamentos, e nós, simples grãozinhos microscópicos de areia, nesse mundo, nesse universo de nosso Pai. Nesse início, então, tranquilizemos-nos mental e fisicamente. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo,
merces nostras salve. Ad te clamamus, exules Filii. Ad te suspiramus, gementis et flentes, in ad lacrimarum vale. Pai nosso, nosso Pai querido que estás no céu, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Pai de todos os aflitos, Pai de todos os esperançosos, nosso Pai que nos deu a vida espiritual e que por sua misericórdia para com todos nós, seus filhos aqui reunidos e todos os seus filhos neste mundo, no universo, deste-nos a vida aqui material para que possamos estar juntos, que possibilita que estejamos juntos, querido Pai, nos mais diferentes lugares deste país, do mundo, deste seu planeta. E assim elevamos a vós nossos pensamentos de amor, nossos pedidos, nossos agradecimentos, felizes porque temos junto a nós nosso querido Mestre Jesus sempre conosco. Felizes por sermos seus filhos. E essa felicidade sente-se maior porque hoje celebramos com os nossos irmãos que aniversariam esta data tão importante. Celebramos com os nossos irmãos que hoje encarnam, vêm ao mundo através de seus abençoados pais, abraçando sim a materialidade, na luta diária pelo seu progresso material, espiritual, esta mesma luta que todos nós aqui reunidos estamos batalhando. Agradecemos, Pai, porque destes a oportunidade a tantos de nossos irmãos de virem a este mundo, batalharem, e eles junto conosco cresceram, se desenvolveram, compartilharam seu amor, seu conhecimento para todos nós. Assim, amigos, familiares, nossos entes queridos que estão no plano espiritual, levamos a Ele nosso amor. E juntamos, sim, Pai, a todos aqueles que estão partindo nesta data, partindo pelo Covid, ou de qualquer forma. Acolhei-os no plano espiritual através de nossos bons espíritos. E pedimos também, Pai, por todos os amigos da saúde que tanto trabalham, se sacrificam, abençoai-os. Abençoai também, Pai, a todos aqueles que nos dão o nosso trabalho. Abençoado o trabalho com seus abençoados ambientes. Auxilia-nos sempre, Pai. E agradecemos, sim, por nossos familiares, por estarmos juntos sob o mesmo teto, batalhando no dia, para que possamos nos entender, para que possamos remir de nossos erros anteriores e juntos prosseguir no caminho do progresso moral e espiritual, no caminho da paz e do amor. Pedimos por este planeta, por todos nós, pedimos pelos dirigentes de todas as nações, para que efetivamente trabalhem pelo bem do povo. Pedimos, ó Pai, suas bênçãos sobre a água que bebemos, sobre a água que dá vida a todos os nossos irmãos encarnados, todos os espíritos, a vida animal, vegetal. E esse agradecimento é feito por todos nós através da oração. Esta oração linda que nosso Mestre nos ensinou, abrindo seus braços sobre nós e assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, Pai. Livra-nos de todos os males, agora e para sempre. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória. Pai da misericórdia infinita, Pai do amor, nós os pedimos. Que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, absoluta, amorosa, esteja sempre conosco aqui reunidos.
esteja com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde quer que estejam, como estejam. Derrama sobre todos as suas bênçãos poderosas, vindos de todos os cantos do universo, para que nossas necessidades possam ser assim atendidas. Abençoa-nos, Pai, nossos lares, nossas famílias, aqueles que vêm aos nossos lares trazendo seu amor e partem com tanto amor, purificados, e assim purifica nossas casas de oração, onde nos reunimos para vos louvar. Bendito sejas, ó Pai, vós, nosso querido Mestre Jesus, nossa querida Mãe, agora e para sempre, nosso louvor a vós, nosso amor a vós, e que sempre, sempre esteja dentro de nosso coração, nos orientando, nos mostrando o bom caminho, iluminando sempre, sempre este caminho que escolhemos seguir, e que essa luz seja também a luz pelas nossas boas ações. Obrigado, querido Pai, louvor a vós, agora e para todo sempre. E assim, queridos amigos, o fim de semana está se encerrando. Domingo chegando ao fim, mas ainda temos algumas horas aí para descansarmos e colocar o pé na estrada a partir novamente de amanhã, porque a semana recomeça. Agradeçamos a oportunidade de recomeçar uma nova semana sempre, sempre. Então, Deus os abençoe agora e sempre, que vocês fiquem em paz, transmitam essa paz. Eu e a Célia queremos deixar a vocês um beijão muito grande, agradecendo a participação de vocês, os recados que vocês deixam, os likes que vocês deixam, os compartilhamentos que vocês fazem. Eu sei que tudo isso é com muito amor, amor por todos nós em conjunto, por todos os nossos irmãos. Então, que a paz do Senhor esteja com vocês, cultivem e distribuam. Uma linda noite para todos vocês, paz e bem, e a paz do Senhor seja sempre conosco. Amanhã, iniciando nova semana, estaremos de volta, com a permissão e as bênçãos de nosso Pai, nós aqui e vocês em seus lares, onde quer que estejam, porque todo lugar é o lar de nosso Pai, de nosso Criador, e Jesus está sempre presente conosco. Até amanhã, fiquem bem, fiquem em paz, uma linda semana para todos vocês. Até mais. Tchau.